Olá pessoal, eu sou a Neila do blog Manu e Manias Crochê e na aula de hoje nós vamos aprender a segunda peça do jogo de banheiro requinte. É o tapete frente de vaso sanitário. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do armarinho São José para que vocês possam fazer a compra dos seus materiais. A seguir, confiram a lista completa. Para a aula de hoje nós vamos utilizar os seguintes materiais: Barroco Max Color cor 6482, Barroco Multicolor Premium nas cores 9392 e 9587, Barroco Decore Luxo cor 944. Agulhas para crochê 3,5 e 4, 4 para o decore e 3,5 para as demais, tesoura e cola universal. Então vamos iniciar fazendo, pessoal, um cordão. Começo com essa laçadinha inicial, que já conta como um ponto, e eu vou fazer um total de 34 correntes, contando com essa primeira, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando de deixar um cordão assim bem molinho para que não fique repuxado depois, tá? Lembrando também, pessoal, que no vídeo do tapete de frente de pia, eu ensino a fazer o início, a base do tapete usando um fio normal, sem ser o decore. Então, para quem tem dificuldade em entender aqui desse jeito, usando o decore, no outro vídeo eu explico então com um fio normal. Então, vamos fazer as 34 correntes. Então, fiz as 34 correntes, agora a gente vai começar a trabalhar pontos altos. Então, eu laço a agulha, conto 1, 2, 3... Na quarta corrente eu vou trabalhando pontos altos. Então, para cada correntinha de base, eu trabalho um ponto alto. Então, aqui, gente, bastante cuidado onde vocês vão fazer o ponto aqui, porque a correntinha, às vezes, confunde a gente aqui, ó, tá, gente? Ó. Então, cada correntinha a gente faz um ponto. Lá no final da carreira, eu terei que ter 32 pontos altos. Então, vamos lá, vamos finalizar a carreira, então. Então, eu finalizei aqui a primeira carreira, agora eu viro o meu trabalho. Sem nenhuma corrente, eu venho no primeiro pontinho aqui, ó, e eu faço um ponto baixo. Vou no seguinte, mais um ponto baixo. E assim eu vou trabalhando pontos baixos sobre ponto alto. Então, esse nosso trabalho é uma carreira em pontos altos e uma em pontos baixos. Então, vamos trabalhando dessa forma até chegar lá no final. E sempre tentando, gente, no mínimo a cada 2 carreiras e contando os pontos para que vocês não se percam. Porque se ficar algum ponto a mais ou a menos para desmanchar esse fio é bem difícil, tá? Então, vamos lá finalizar a carreira. Então, aqui, pessoal, estou com o 31º ponto, vou fazer o 32º, sempre pegando aqui bem no cantinho da argolinha, ó. Porque a gente tem uma lateral bem uniforme, tá? Então, aqui temos a segunda carreira. Agora, a gente vai subir com 2 correntes. Agora, é a carreira de ponto alto. Agora, então, esse primeiro ponto já são as 2 correntes, eu vou no próximo. E assim, agora, eu vou trabalhando pontos altos. E eu vou seguindo assim, gente, em toda a base do meu trabalho. Pontos altos, carreira de pontos altos e carreira de pontos baixos. Então, onde é que vai ser o nosso direito aqui já, pessoal? Quem trabalha com o decore há mais tempo já sabe disso, mas quem não conhece muito bem, eu vou explicar. Essa carreira que a gente está fazendo em pontos altos é sempre o meu avesso. O direito é onde eu faço o ponto baixo, porque fica mais peludinho aqui, ó, gente. Então, então vamos lá. Por quanto eu vou trabalhar, qual é o tamanho que eu vou trabalhar até começar, então, essa parte, então, dos bicos e tal? Eu vou trabalhar para o meu gosto, tá? Do tamanho que eu acho legal,
cerca de 27 a 28 centímetros com o decore, desse jeito que eu expliquei para vocês, tá? Se quiserem um pé de vaso sanitário mais comprido, podem trabalhar mais carreiras, mas temos que lembrar que depois a gente vai fazer toda essa parte dos bicos, o que vai aumentar bastante o comprimento e largura, tá, gente? Então vamos lá, vamos trabalhar 27 centímetros com o decore e depois eu volto para a gente continuar então o nosso trabalho. Aqui está então, pessoal, a nossa base pronta. Então eu fiz com os 27 centímetros, finalizei a última carreira com pontos altos, tá? Ó. E aqui então arrematei o fio. Então aqui vocês lembram que a gente tá pelo avesso. Então vamos agora virar a nossa peça. E aqui nas laterais, não aqui onde nós trabalhamos as carreiras de ida e volta, a gente vai então começar a fazer o acabamento, tá? Eu venho então com o fio violeta, porque eu já vou fazer os pontos que vão servir então de lateral para a gente complementar aqui para fazer o encaixe. Então com o fio violeta, eu venho e faço 18 correntinhas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, fiz as 18 e agora eu venho aqui para minha base e começo fazendo os pontinhos baixos aqui e vou descendo aqui. Deixo aqui os fios que eu trabalhei aqui na lateral e aqui a gente vai seguir aquela regrinha que a gente usou também lá na outra peça, ou seja, aqui onde nós temos a carreira de ponto alto, a gente faz numa das carreiras 2 pontos, onde temos o ponto baixo, 1 ponto, na próxima apenas 1 ponto e assim a gente vai fazendo. Intercalando nos pontos altos, eu faço 2 e no outro eu faço 1. E na carreira de pontos baixos, sempre 1 ponto baixo. Assim eu vou trabalhando até chegar lá embaixo. Então, eu vim trabalhando aqui a lateral e aqui eu cheguei aqui no final com 34 pontos baixos, sem contar esses 18 que eu fiz aqui no início. Agora eu sigo trabalhando aqui na parte de baixo, aqui nós temos ponto sobre ponto, né? Chegando aqui, desculpa, gente, aqui quando eu cheguei no final aqui, eu fiz bem no cantinho um ponto baixo, esse ponto baixo já conta nesses 34, 2 correntinhas e mais um pontinho no mesmo lugar. Daí eu inicio aqui a parte de baixo e venho trabalhando. Aqui, como eu tenho aqueles 32 pontos, eu tenho que ter 32 pontos baixos aqui também. Chegando aqui no final, eu faço então bem na pontinha também o 32º ponto baixo, dou 2 correntinhas, no mesmo lugar mais um, e volto aqui trabalhando, tendo que ter até o final aqui da carreira os 34. Chegando aqui, eu volto para mostrar para vocês o aumento que iremos fazer também. Então, aqui cheguei no final da outra lateral, tem os 34 pontos também. E aqui agora eu vou fazer aquelas 18 correntes que eu fiz lá no início, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Agora eu já posso cortar esse fio, porque a gente vai agora trabalhar com outra cor. Então, essa primeira parte aqui está pronta. Ó. Então, aqui, pessoal, eu já iniciei até para mostrar para vocês. Aqui onde a gente começou com as correntes, eu venho com o fio verde e eu faço aqueles tradicionais pontos V's. Aqui eu pulei a primeira correntinha e comecei a partir da segunda. Então, é o ponto V, pulando 2 de base com 3 correntes de separação. E eu venho trabalhando os pontos V's aqui, ó, gente, até chegar no final da carreira. Quer dizer, até chegar no cantinho, né? Não no final da carreira, que nós temos o canto ainda. Então, aqui, ó, pulando os 2. 3 correntinhas, um ponto alto e no mesmo lugar mais um ponto alto. Então, aqui, gente, o importante é que vocês contem, porque se vocês forem fazer diferente do tamanho que eu estou fazendo, pode dar uma diferença na quantidade de pontos V's. É sempre importante que vocês tenham um número ímpar, tá? Para que dê certo depois o bico. Então, cheguei aqui, estou aqui a 3
pontinhos antes do canto, agora eu laço a agulha e dentro do canto eu faço também os pontos V, porém aqui eu vou fazer 3. Então, já fiz 1. 2. E o terceiro. Tudo no mesmo espaço, tá? Ó. Agora eu continuo. Pulo os 3 aqui de base, né? E vou fazendo. Aqui também eu terei ao final, quando a gente chegar no outro cantinho, eu terei uma quantidade de 9 pontos V, tá? Também que fica num número ímpar, que é o que a gente precisa. Então, gente, vamos continuar, tá? Vamos chegar no canto, vamos repetir esse mesmo processo que eu ensinei no canto de cá. Sigo na lateral, tendo também os 17 até chegar aqui no final. Eu vou finalizar a minha carreira e já volto para a gente fazer a próxima. Aqui, então, eu encerrei a carreira de pontos V, eu volto, então, com o fio violeta. E eu venho aqui onde eu comecei o primeiro pontinho V, aqui bem no primeiro pontinho, e aqui eu vou fazer um pontinho baixo. 3 correntinhas, no meio dos pontos V eu faço um ponto baixo. Desse jeito, ó, pessoal, em toda a carreira, 3 correntinhas e um ponto baixo bem entre os pontos V. Então, aqui cheguei no cantinho, ó, e eu trabalho da seguinte forma: as 3 correntes, prendo aqui no pontinho alto que faz aqui o ponto V, 3 correntes no próximo ponto alto, mais 3 no ponto alto. E assim eu vou seguindo, então, até chegar no final. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar pontos altos, tá? Eu vou começar aqui de novo, sempre onde eu inicio as carreiras aqui, tá, gente? 3 pontos altos dentro de cada argolinha de 3 correntes, tá? Só isso. Chegando aqui, eu tenho esses 3 pontos V, aqui eu vou trabalhar os 3 pontos altos de cada lado, e esse aqui do centro, que é o leque do meio, que vai fazer o canto, eu trabalho dentro dessas 3 correntes. 2 pontos altos, 3 correntes, 2 pontos altos, e depois sigo trabalhando 3 pontos altos dentro de cada argolinha de 3 correntes. Depois disso, nós temos outra carreira em ponto alto, que é simplesmente ponto alto sobre ponto alto, tá? A gente vai repetir. Aqui, gente, ó, mostrando no trabalho já pronto, essa então é a primeira carreira que eu expliquei para vocês agora, e depois a gente faz mais uma que é simplesmente ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar no lequinho aqui do canto, eu faço novamente os 2 pontos altos, as 3 correntes e os 2 pontos altos. Então, vamos fazer essas 2 carreiras, que depois eu volto para a gente começar já a fazer, então, esse biquinho de acabamento. Gente, então, aqui fiz as 2 carreiras em pontos altos, e agora a gente vai fazer, então, o bico aqui nesse ponto V que nós temos aqui logo abaixo. Então, eu vou entrar agora com o fio lilás mesclado, que é o Premium, e eu venho aqui nesse primeiro espaço e eu vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. Faço o picô com 3 correntinhas. E aqui eu faço um total de 5 pontos altos com 4 picôs. 2, 3, né? 4. Então, os 4 picôs nós já fizemos, agora o último ponto alto. Venho para o próximo ponto V e faço um ponto baixo, olhem só. Então, fica desse jeito. Agora, a gente vai trabalhar nessa sequência por todos os pontos V. Num deles eu faço o biquinho, né? E no outro eu prendo com um ponto baixo. Chegando lá no canto, eu faço exatamente a mesma coisa, não mudo nada. Ó.
finalizar esse para vocês verem certinho como é que vai ficando. Então, aqui vamos encerrando. Aqui tem um fio enosadinho, depois eu resolvo isso. Vamos lá. Então, ó, vai ficando assim. Então, gente, agora, o que a gente vai fazer? Nós temos mais uma sequência aqui que a gente pode ir trabalhando, porque a gente já fez aqui na parte de baixo. Então, vou finalizar essa carreira do bico. Aqui eu volto a fazer os pontos V's, tá? Como eu fiz antes aqui, ó, tá, gente? Aqui, vamos até o final, fazemos os 3 pontos V's, como a gente fez na parte de baixo. Depois disso, eu volto a fazer as 3 correntinhas presas entre os pontos V's e novamente as 2 carreiras de pontos altos na cor violeta. Então, tudo isso que a gente vai fazer agora, essas 4 carreiras, são carreiras que a gente já viu aqui, exatamente da mesma forma. Então, eu vou fazer aqui, vou dar um passinho adiantado aqui no meu trabalho e depois eu volto então para continuar. Concluí então, pessoal, mais um bloco então com os pontos V's, o bico de acabamento e mais as 2 carreiras em ponto alto. Agora, gente, o que falta apenas para a gente concluir é fazer mais uma carreira em pontos V's e mais uma então com o bico aqui de acabamento. Um detalhe importante na confecção desse bico triplo, digamos assim, é que quando você ajusta a quantidade de pontos V's aqui na primeira carreira, certinho, com a quantidade múltipla, enfim, ímpar, as demais carreiras vai dando certo, não se preocupem com isso. Com os aumentos que a gente faz desse jeito que eu expliquei para vocês, nas próximas vai dando sempre certinho. Aqui também, gente, eu poderia agora, quando eu concluir aqui a carreira de pontos altos, já aproveitar o fio antes de arrematar e descer para fazer o acabamento na parte interna. Mas como a gente tem das 2 carreiras para fazer aqui na parte de cima, que é o ponto V e mais o bico, iria ficar de fora essa parte para fazer o acabamento. Então eu prefiro fazer toda essa parte dos bicos e depois então a gente faz o acabamento na parte interna. Então vamos lá concluir essas 2 carreiras que eu já volto. Agora então finalizados os 3 bicos, vamos já partir então para a etapa final, que é o acabamento na parte interna. Aqui, pessoal, antes de fazermos esse acabamento aqui nas laterais, façam o corte aqui dos fios que foram ficando aqui, que a gente foi cortando, enfim, para que fique mais bonito depois, né, quando a gente passar então essa carreira de ponto baixo para fazer a finalização. Então eu venho com o fio violeta, eu laço apenas uma vez aqui na agulha e eu vou iniciar aqui onde nós temos aqui o ponto V nesse último bico, tá? Aqui eu faço um ponto baixo. Já vamos escondendo o fio, né? Dentro do ponto V, mais um ponto baixo. Aqui agora, gente, vamos passando dentro desse ponto aqui da lateral, então. Ó, mais um. Vamos agora aqui pro ponto de baixo. Mais um. E aqui nós temos esse bico aqui, que eu quero prender ele, mas não totalmente preso. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui nesse pontinho aqui, no primeiro ponto alto desse bico, e aqui eu passo a agulha e prendo junto com o ponto baixo da parte de baixo. Agora eu venho aqui, onde temos o ponto V, e vou passando pontos baixos, ó. Novamente, ó, aqui. Vocês vão tendo uma noção de como vai ficando bom, né, pessoal? Não tem uma regra aqui, depende muito do ponto também de cada pessoa, da tensão, né? Ó, dá pra ver que não tem muito ponto e também não tem pouco. Chegando aqui, novamente a gente vai pegar esse ponto aqui por trás e vai prender junto com o de baixo. Ó. Aqui a gente faz mais um. Aqui dentro do ponto V novamente, vamos fazer 2 aqui,
E eu cheguei aqui, então, nesse ponto, que é aquele primeiro pontinho daqueles que a gente trabalhou a lateral. Ó, gente, como é que vai ficar? Então, vamos contar aqui para ver quantos pontos a gente teve aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17 pontos. Depois, lá na outra lateral, tem que ter a mesma quantidade. Chegando aqui na descida aqui eu vou fazer mais um e mais um no mesmo espaço, para dar aquela voltinha. E agora aqui eu vou fazendo ponto sobre ponto nessas correntinhas que eu tenho na lateral aqui, ó. Até chegar lá embaixo. Vejam só, daí fica bem bonita a lateral. Aqui, pessoal, então eu trabalhei, vim descendo aqui, trabalhei 15 pontos baixos. E cheguei aqui onde nós trabalhamos aquele primeiro pontinho V aqui nessa parte da lateral. Aqui eu passo a agulha dentro dessa correntinha aqui, venho para esse ponto baixo, que é o primeiro que a gente fazia lá quando a gente veio fazendo a lateral, e venho aqui, gente, no primeiro ponto baixo aqui da base. Fecho todos os pontos de uma vez. Assim a gente vai ter uma lateral e um acabamento bem melhor. E agora eu venho trabalhando pontinho baixo sobre ponto baixo. Ponto baixo não, nós tínhamos a base aqui, né, gente? Até chegar lá no outro cantinho, tá? Onde nós faremos a mesma coisa. Vamos fechar 3 pontos juntos. Vamos subir com 15 pontos baixos. Fazer os 3 aqui na voltinha e fechar lá como eu fiz nessa parte de cá, tá? Então, eu vou fazer essa parte aqui, depois eu volto pra gente continuar e pra mostrar como é que ficou. Aqui, pessoal, finalizei, então, a primeira carreira em pontos baixos, ó, vejam que ficou bem legal, ficou bem retinha essa lateral. Pra quem não quer dar continuidade ao acabamento, pode encerrar por aqui, uma carreira de ponto baixo fica bom. Eu vou fazer no meu trabalho uma carreira de ponto picô, que daí é para dar um acabamento mais bonito ainda. Então, eu venho aqui onde eu comecei a carreira anterior, né, no mesmo lugar. E aqui agora eu venho bem no cantinho aqui, ó, pessoal. Aqui eu faço um pontinho baixo. Faço ele com 3 correntinhas. Passo aqui nas alcinhas e vou prendendo, ó. Então, aqui a gente começou, o importante é vocês começarem, né, deixar um acabamento bonito aqui na lateral. 3 correntinhas, ó, um ponto baixo, pula um pontinho de base e vai no próximo, tá? Ó, 3 correntinhas, pulamos um de base e vamos para o próximo. Se quiserem uns picôs bem próximos, podem fazer em todos os pontinhos, tá? Mas eu prefiro fazer assim para que não fique muito picô. E que não fique também embabado. Ó. E assim vocês vão fazendo, ó. Até chegar lá. Ó. Eu acho que dá um acabamento bem mais bonito. Gente, aqui eu trabalhei os picôs até chegar aqui antes da voltinha aqui. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Que isso vai servir para esse modelo e qualquer um que vocês façam picô na parte interna aqui no acabamento. Então, aqui eu vou pegar, eu fiz o picô aqui. Aqui eu estou a um pontinho antes daqueles pontos que a gente fechou juntos lá. Eu venho nesse ponto anterior aqui, ó. Pego ele, pego o próximo e o outro também. Então, eu estou bem naqueles pontos que eu fechei juntos antes. E aqui eu fecho junto de novo, tá? Vou para o ponto baixo seguinte, faço um baixo, tá? Agora que eu vou fazer o próximo picô. Se eu for fazendo picô aqui nessa volta, vai ficar esquisito, não vai ficar legal. Agora sim, vocês podem continuar fazendo. Olhem como fica bem melhor. Ele faz essa voltinha e fica perfeito. Então, aqui é uma dica para que vocês façam um trabalho que fique mais bonito, tá? Então, vamos lá finalizar. Então, pessoal, aqui vejam a peça concluída.
Aqui tá bem pertinho da câmera, fica difícil de mostrar a peça inteira, mas depois eu deixo uma foto lá no final e no início para vocês verem. Vejam só o que eu quero mostrar para vocês, é a perfeição que ficou essa parte interna, não tá virada para fora e nem inclinada para dentro. Então isso é muito importante nesse tipo de peça aqui. Então agora só falta a gente colocar então os acessórios. Eu já tenho os meus prontos aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai precisar agora então da rosa enrolada, que eu vou deixar todos os links desses vídeos na descrição do vídeo. Então é só clicar em mostrar mais que lá vocês irão encontrar. Nós vamos precisar também de 6 folhas, os 2 botões, que esses eu tenho uma aula especial no YouTube, onde eu ensino os botões, e esse aqui, esse enroladinho aqui, ó. Então eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. Então, como eu já venho falando nas outras aulas, façam a colagem da forma que vocês acharem melhor. Quiserem costurar também não tem problema. Então agora só falta a gente fazer esse passinho e nosso trabalho vai estar pronto. Eu já vou finalizando a aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like aqui no vídeo, compartilhem, comentem. Em breve eu volto com a última peça do jogo, que é a tampa do vaso sanitário. Um super beijo e até a próxima!